Tumores da bainha de mielina. Vamos encerrar histologia, patologia. Chivanoma e neurofibroma são os tumores que a gente vai abordar hoje. Eu acho que nas aulas de dor eu fiquei falando Chiwan, células de Chiwan, mas é Chivan, né? Então, o chivanoma, ele é um tumor benigno, originado a partir das células de Chivan. Então, célula de Chivan que vai ali se proliferando. Ele vai crescer circunscrito ao nervo. Ele vai formar uma massa encapsulada, bem localizada, bem bonitinha, fechadinha, do jeito que um tumorzinho tem que ser para ser benigno. E ele vai crescer em volta aqui do nervo, tá? Isso vai levar a uma compressão gradual desse nervo e automaticamente de todas as estruturas em volta. Ele surge do endoneuro e esse crescimento que eu falei para você é o crescimento excêntrico. Ele cresce excentricamente. E à medida que ele cresce, ele vai empurrando o nervo para o lado e comprimindo, tá? Cresce para fora da fibra nervosa, em vez de crescer dentro dela. É importante que a gente tenha isso em mente, porque ele é uma grande diferenciação do neurofibroma. Então, ele vai crescer para fora. Lembra que eu tenho um nervo aqui e ele vai crescer assim. Ó, tem até aqui a imagenzinha. Eita. A imagenzinha dele, ó. A fibrinha aqui e ele crescendo em volta, tá? É interessante esse crescimento dele porque até é fácil de você retirar ele, ao contrário do neurofibroma. Eu vou sempre estar comparando porque é uma comparação interessante, porque a gente precisa diferenciar, tá? Por que ele surge? Como é que ele surge? Ele está frequentemente associado a uma mutação do gene NF2 no cromossomo 22. E vocês vão perceber que entender o chivanoma e entender o neurofibroma vai envolver o entendimento de mutações genéticas, tá? E esse gene, ele é responsável por codificar a proteína merlina. A merlina, parece nome de gente, né? A merlina, ela atua na regulação do crescimento celular por contato. Lembra que a gente estudou em proliferação celular, que dentre os muitos reguladores, eu tô com uma luz aqui que tá, não sei, cobrindo a minha cara. Pronto. Não gostei, fiquei feia. Pronto. Vai ficar assim meio. Calma, peraí. Melhorou. Lembra que em proliferação celular, vários mecanismos são utilizados para impedir a proliferação. Um deles é justamente essa bonitinha que, quando percebe que tem muito contato entre as células, ela vai codificar para interromper esse crescimento. A merlina é justamente isso. Só que aí eu tenho essa deficiência nesse gene, então eu não vou codificar a merlina. Se eu não vou codificar a merlina, eu vou ter uma desinibição da proliferação celular, a redução da apoptose, resultando na formação do tumor, tá? É um processo lento, não é infiltrativo, então significa que ele não destrói o nervo, praticamente não vai malignizar, tá? E ele se desloca para a periferia, tá? Histologicamente, ele vai ser dividido em Anthony A e Anthony B. Por quê? Quem é esse Anthony? Gente, quem é esse cara? Por que Anthony? Não entendi. Mas é Anthony A, que é uma parte um pouco mais densa, um pouco mais concentrada, e Anthony B, que é uma parte mais frouxa, mas tu vai entender melhor, tá? Onde ele é mais comum? Muito interessante a gente saber disso. Ele é mais comum, além dele ser mais comum em mulheres adultas. Eu tentei entender porque ainda é um objeto de estudo isso, mas tem, ao que parece, tem relação com os nossos hormônios. Mas ele é mais comum em mulheres adultas e ele vai crescer predominantemente no nervo vestíbulo coclear, que é o 8º nervo, que é o responsável por audição e pelo equilíbrio. E aí ele vai crescer justamente na partezinha que é o ângulo ponto cerebelar. E quando esse tumor afeta o nervo, ele pode ser chamado de chivanoma vestibular ou então neuroma acústico, justamente porque eu vou afetar
as funções que aquele nervo é responsável. Se é equilíbrio e audição, então eu vou ter uma perda progressiva e gradual unilateral auditiva, eu vou ter problemas com equilíbrio, vertigem, eu posso ter, quando ele vai crescer demais, ele vai afetar também os outros nervos em volta, entendeu? Porque é uma massa que está crescendo, então além dela comprimir o próprio nervo que ela acometeu, ela pode comprimir outros nervos, então eu posso ter uma parestesia na minha face, se ela já for para um nervo facial, entendido? Eu achei muito tranquilo, Shivanuma. E as características histológicas, ele vai apresentar 2 padrões microscópicos muito fáceis de você caracterizar e de você diferenciar, tá? Eu tenho o Anthony A, que é uma área celular do tumor, onde as células de Shivan, elas se proliferam e se organizam de uma forma mais compacta e com um padrão muito interessante, que é o padrão de paliçada. Então, eu vou ter as célulazinhas aqui, ó, alongadas, tá? Ó, parecem as palhinhas mesmo, sabe? Aquela vassourinha de pai do interior, ó. E isso vai provocar áreas chamadas de áreas de Verocai, que são áreas em que eu não vou ter, ó, áreas sem o núcleo celular, composto apenas por material fibrilar. Então, aqui, deixa eu apagar para ficar melhor. Ó, aqui eu vou ter a área empaliçada. É isso. Aqui eu vou ter a área empaliçada e aqui eu vou ter os verocais, os corpos de verocais. Aqui é bem mais fácil da gente conseguir ver, ó, os núcleos ali, meio acumuladinhos, alongadinhos, elas bem achatadinhas, e os corpinhos de verocais, ó. Gente, eu bati o olho, me ligo nisso, pô. Eu achei muito tranquilo da gente conseguir identificar. E eu também vou ter o Anthony B. O Anthony B já é considerado uma área mais de degradação e alteração desse tumor. Então, em vez de fibras, eu vou ter células que vão se dispersar em um meio gelatinoso, em um material gelatinoso, que é a matriz mixoide. Então, aqui eu já vou ter núcleos arredondados, tá? Mais tranquilos. Ó. Eles não estão apertadinhos, eles não estão achatadinhos. Eu vou ter uma menor densidade e eu posso ter alterações degenerativas, incluindo o pleomorfismo celular, que é a variedade de tamanho e forma das células. Aqui, ó. Eu vou ter também a presença de macrófagos xantamatosos, que são o quê? As células espumosas. Onde foi que a gente viu células espumosas? Já esqueci, foi? Hanseníase. Hanseníase virchoviana. A gente viu células espumosas na Hanseníase virchoviana, que, ó, elas têm essa característica, aqui é o núcleo, e, ó, o citoplasma. Tá vendo que o citoplasma tá meio manchadinho, como se fossem pequenas espumas? É porque essas células, elas acumulam, esses macrófagos, eles acumulam no citoplasma muita gordura, muito lipídio, tá? Então, eu vou ter a presença desses macrófagos xantamatosos, e também eu vou ter a presença de macrófagos com hemosiderina. A hemosiderina, ela é um pigmento armazenado quando eu tenho a destruição, a degradação da hemoglobina. Então, gente, pra mim ficou bem assim, característico. Padrão paliçada, então uma partezinha sem núcleo, corpos de verocai, os núcleos ali alongados é a palha, e ali, mais ou menos ali embaixo, eu vou ter... Peraí, eu não postei. Eu não coloquei foto dos dois, mas aqui tá, ó. Aqui tá o Anthony A. E aqui tá o Anthony B. Cara, esqueci de botar no resumo a comparação dos dois, mas eu vou buscar aqui agora. Agora, meu irmão. Cadê? Aqui. Aqui tá os slides das meninas da C2, quando elas apresentaram. E eu vou ter aqui a comparação. Aqui, ó. Olha como dá pra ver. Imagem não tá tão boazinha não, mas olha, aqui tá bem nítido, entendeu? Ó. Paliçada, corpos de verocai, paliçada, olha as palhinhas. E aqui um Anthony B, né? Imersos aqui nesse negócio gelatinoso, bem tranquilos, bem... Aqui.
Então, Anthony A, muito fácil de detectar. Anthony B, também. Esse é o Schwannoma. E agora a gente vai para o neurofibroma. O neurofibroma, ele também é um tumor derivado das células de Schwann, só que ao contrário do Schwannoma, ele não tem exclusivamente as células de Schwann. Ele vai ter também fibroblastos, ele vai ter também células perineurais e os mastócitos. A presença dos mastócitos é algo bem assim, determinante, tá? Ele tem uma característica dele não ser encapsulado, então ele cresce dentro mesmo ali do nervo, tá? Ele cresce dentro do nervo, o que faz com que a ressecção dele seja muito mais complexa e o risco de déficit neurológico também, tá? Ele está fortemente associado a uma doença genética autossômica dominante causada por mutações do gene NF1, localizada no cromossomo 17, que codifica a neurofibroma. O Schwannoma, eu tinha um defeito no NF2, que codificava a merlina. Aqui eu vou ter um defeito no gene NF1, que codifica neurofibromina. Ela é um regulador negativo da via RAS. A via RAS é aquela que ativa a proliferação e a alimentação das células. Isso resulta na hiperativação. Então, se eu tenho um mecanismo que vai facilitar a proliferação das minhas células e eu tenho um defeito genético que hiperativa esse mecanismo, eu vou ter o aumento da proliferação celular, tá? Então, em pacientes que herdam essa mutação desse alelo NF1, eles possuem uma característica que são mastócitos haploinsuficientes. Isso significa, diretamente falando, porque essa parte genética eu acho complicado. Eu gosto muito de genética, mas eu acho complicado. Diretamente falando, ele vai ativar esses mastócitos e também ativar a via RAS. Tudo isso vai contribuir para a proliferação celular. Então, eu tenho mastócitos haploinsuficientes que se tornam super responsivos aos sinais das células de Schwann, as células de Schwann que já estão, assim, esbagaçadas, vamos dizer assim. E aí eu vou ter a atração de mais mastócitos, eu vou ter mais liberação de histamina, de heparina, de todos os fatores ali que os mastócitos, que é um inflamatório alérgico, que ele vai liberar. Esses mediadores estimulam os fibroblastos, que aumentam a matriz extracelular e favorecem a expansão do neurofibroma, tá? E também tem dois tipos, ou não, são 3 tipos de neurofibromas. Eu tenho os cutâneos, que eles são mais delimitados no tecido cutâneo, geralmente tem não tem um risco tão elevado de malignizar. E eu tenho os plexiformes, que aí eu já tenho uma expansão de tudo isso, eu já tenho uma expansão dos mastócitos, eu já tenho uma expansão dessa hiperativação do RAS, deixa eu ver se tem, e contribui para a propensão à transformação maligna em sarcoma maligno de bainha nervosa. Então, eu vou ter esse que é bem mais perigoso. E aqui eu trouxe assim, as imagens, eu peguei do slide das meninas. O cutâneo, ele é mais localizado, então eu vou ter, sim, esses nódulozinhos pequenos, isolados, moles, pedunculados. Então, pedunculados é o quê? A basezinha menor e ele tem a cabecinha assim. Ou os sésseis, que é ao contrário, né? Eu vou ter um crescimento assim, ele vai crescendo meio assim. Pode ser difuso ou o plexiforme, né? Que é já esse crescimento aqui bem complicado. Qual foi a associação que fizeram, não sei o que, vermes, bainha de vermes? Saco de vermes, em um padrão meio saco de vermes. Alto risco de transformação maligna, esse aqui. E aí, tem aqui as características histológicas do neurofibroma. Eu memorizei muito esse padrão aqui, meio ondulado, meio fusiforme, meio, sabe? E muito diferente do Schwannoma, tá? E a comparação, isso aqui vocês estudam direitinho, eu peguei da Nath Patti,
com mais detalhes, né? Pra fixar, olhem bastante imagens e tal, pra gente conseguir ir bem na questão prática. E a comparação, ó, aqui é o Shivanoma, ó, foi crescendo e foi empurrando os nervos, mas ele é isolado. E aqui é o neurofibroma, ó, ele cresce bem dentro, assim, dos nervos, o que acaba complicando bastante a situação. Gente, pra mim é isso. Eu achei histologia tranquila. Obviamente que a gente vai estudar mais e aprofundar mais e ver mais imagens, mas pra mim é isso. Agora, continuar, porque 1 de 3 já foi.